Olá, pessoal! Chegamos à parte 2 do vídeo de hoje, tá? E agora nós iremos fazer a correção do livro de atividades, também chamado de caderno de atividades, para quem ainda se perde com esse nome, tá? Então, nós estamos aqui na página 19 e a primeira questão sobre as cadeias e teias alimentares diz o seguinte: sobre as cadeias alimentares, complete as afirmativas abaixo com os termos corretos. Letra A. Os organismos autótrofos produzem o próprio alimento. Na cadeia alimentar, eles são chamados de produtores, tá, gente? B. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem glicose por meio da luz solar, da água e do gás carbônico. C. Os organismos heterótrofos não produzem o próprio alimento, por isso precisam se alimentar de outros organismos vivos. Eles podem se alimentar de plantas, animais ou dos dois, sendo chamados respectivamente de. Respectivamente tem que seguir a mesma ordem que está aqui no enunciado, na questão, tá? Então, primeiramente, herbívoros, carnívoros e onívoros, que se alimentam dos dois, tá? Os decompositores, como fungos e bactérias, alimentam-se de restos de matéria orgânica em decomposição. E o fluxo de energia nas cadeias alimentares diminui progressivamente de um nível trófico para o outro. O que isso quer dizer? Que à medida que esses animais, né, eles vão se alimentando, ao mesmo tempo que eles se alimentam, eles gastam energia, certo? Então, o gafanhoto, por exemplo, comeu o capim. Tá, ele se alimentou e ele conseguiu obter energia. Porém, ele voou, né? Ele saltou de uma planta para outra, enfim, ele consumiu parte dessa energia que ele obteve na alimentação. Então, não vai ser a mesma quantia de energia que o próximo nível trófico, ou seja, o próximo indivíduo da cadeia da teia alimentar, vai receber. O próximo sempre recebe menos, tá, gente? Então, essa foi aí. Página 20. Leia o trecho abaixo e em seguida faça o que se pede. Novamente, né, repetindo o que eu venho falado nas correções anteriores, vocês já fizeram a leitura do texto, então eu vou direto para a questão. A. Indique os produtores, os consumidores primários e os secundários na teia alimentar citada no texto. Os produtores, gente, são representados aí pelas pastagens, arbustos e plantas, tá? Os consumidores primários são os alces, os veados, os pássaros e os castores. E os consumidores secundários, os lobos. B. Marque nas alternativas abaixo todas as consequências causadas pela retirada dos lobos de Yellowstone citadas no texto. Então, quais são? Na verdade, vocês teriam que ter marcado 3 ali. A primeira, o aumento do número de consumidores primários, e as duas últimas, diminuição de produtores e mudança de hábitats com possíveis migrações, tá? Então, essas 3 aqui, tá? Primeira e as últimas 2 ali. C. Com a reintrodução dos lobos em 1995, a integridade do parque se restabeleceu. Ordene, numerando de 1 a 3, as consequências esperadas dessa reintrodução. Então, número 1, diminuição de consumidores primários. Número 2, aumento de produtores. Número 3, mudança de hábitos com mais áreas de abrigo para pássaros e restabelecimento de colônia dos castores. Então, ficou assim. 3, 1, 2, a sequência, tá? 3. Observe a seguir uma representação da teia alimentar e depois faça o que se pede. Vocês já olharam, tá? Essa teia, ela aparece aqui na página 20, as questões na próxima página, 21.
essa teia mostra de maneira simplificada algumas das relações alimentares entre os seres vivos de determinado ecossistema. Sobre essa teia, assinale a alternativa correta, tá? Então, a alternativa correta é a letra E. O aumento ou a diminuição abrupta do número de qualquer um dos organismos apresentados pode causar um impacto negativo nesse ecossistema. Nós já falamos muito sobre isso, né, nas aulas anteriores. Como eu falei, qualquer organismo que você retire da teia alimentar vai causar um desequilíbrio, tá? Porque ele serve de alimento para um outro organismo, ou então ele faz o controle biológico para que outros indivíduos não aumentem em número e aí haja competição, de repente escassez de alimento, enfim. 4. Ao se fazer referência ao ecossistema de um lago do ciclo, ou seja, um rio, né, um ambiente aquático de água doce, dois conceitos são de importância relevante: o ciclo dos nutrientes e o fluxo de energia. A energia necessária aos fenômenos vitais de todos os seres vivos desse lago é reintroduzida nesse ecossistema pelo, tá? Alternativa, né, letra D, fenômeno da fotossíntese dos produtores, tá? Lembrando que produtores que fazem fotossíntese de ambiente aquático são as algas, tá? 5. Vocês já fizeram a leitura do textinho. Letra A. Identifique os processos para compor e renovar as comunidades vegetais a que se refere o texto acima. Justifique a sua resposta, tá? Então, os processos fundamentais realizados por grandes mamíferos para compor e renovar as comunidades vegetais podem ser dispersão de sementes. Como assim, gente, dispersão de sementes? Esses indivíduos, eles se alimentam de plantas, tá? As sementinhas por fora têm uma película de celulose que não é digerida pelo intestino, tá? E nem pelo suco gástrico presente no estômago. Então, do mesmo jeito que essa semente ela é deglutida, ou seja, ela é engolida, ela sai. E aí, o que acontece? Esse animalzinho come ali, e daí vai lá e faz, né, defeca ali em outro local, e onde ele faz as suas necessidades, a planta pode germinar, e aí isso a gente chama de dispersão de semente, tá? E também por herbivoria, tá? Então, os herbívoros podem auxiliar na quebra de dormência de sementes e na diminuição de vegetais competidores. Vocês sabem que a competição não é exclusiva entre animais, tá? Então, se uma planta cresce muito em relação à outra, o que vai acontecer? Aquela que está abaixo, que recebe menos luz, talvez menos nutriente, ela tende a morrer, tá? Então, a herbivoria também auxilia nesse sentido. B. Identifique a que nível trófico da cadeia alimentar pertencem as antas e as queixadas. As antas e as queixadas são organismos herbívoros, tá, gente? Então, elas são consumidores primários e ocupam o segundo nível trófico. Ah, professora, mas elas são os primeiros indivíduos que se alimentam das plantas, não seria o primeiro nível trófico? Não, gente. O primeiro nível trófico é ocupado pelos produtores, tá? C. Explique o que a ausência de antas e queixadas pode causar nas populações de seus consumidores ao longo do tempo. Pessoal, com a ausência desses dois indivíduos, tá? O que acontece? Os predadores, com certeza, sofrerão a redução nas suas populações, porque haverá ausência de alimentos ou então a competição, né, entre eles, e alguns sobrevivem e outros morrem. A longo prazo, isso poderia inclusive ocasionar a extinção dessas espécies, tá? Pessoal, era isso. Nós corrigimos aí o caderno de atividades. E aí, novamente, eu friso para vocês que vocês têm total liberdade para me mandar mensagem, para me mandar foto de alguma questão que vocês não tenham entendido, para me ligar, se for necessário, pelo WhatsApp em horário administrativo, tá? Então, não fiquem com dúvida ou, né, de repente, pensando assim, nossa, eu não tô conseguindo acompanhar as aulas, eu não tô fazendo tarefa, enfim, porque a professora tá dando esse suporte para vocês, tá? As aulas estão sendo divulgadas, nós estamos fazendo a correção, eu não estou simplesmente mandando as fotos das questões, eu estou comentando elas com vocês.
Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa continuar, certo? Então, qualquer dúvida, gente, me procurem, perguntem, não fiquem com dúvida, beleza? Então, boa noite para vocês, até o próximo vídeo, muita saúde e bom descanso, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!